Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Irmãos, é muito maravilhoso servir a Deus. É algo muito gostoso. Mas logo após a nossa conversão, ao decorrer na nossa caminhada com Cristo, iremos passar por sofrimentos, por perdas, infelizmente, porque a palavra do Senhor ela nos garante isso. Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 1, verso 29, ó. Porque a vos foi concedido em relação a Cristo, não somente o crer nele, como também padecer. Então a palavra está me dizendo que não foi concedido à minha pessoa somente crer nele, mas a palavra está me afirmando que eu também vou sofrer por ele, por Cristo Jesus. Olha o que a palavra de Deus também diz aqui, ó, em 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, verso de número 12, ó. E também todos os que querem viver piamente em Cristo sofrerão perseguições, no plural. Ou seja, pessoas que querem viver em Cristo, elas vão sofrer. E aqui está dizendo que essas pessoas sofrerão perseguições, ou seja, vão ser perseguidas. Mas olha o que a palavra de Deus também diz aqui, ó. Jesus ele diz assim, ó, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, ó. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus ele está falando para nós, ó, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por problemas, adversidades, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Jesus foi o maior exemplo de sofrimento, né? De zombaria, de escárnios. Jesus passou por muitas tribulações. Contratempos na nossa vida, irmãos, existem, mas isso não é um sinal de desagrado de Deus. Muitas das vezes você pode estar passando por momentos difíceis, contratempos, mas isso não é um sinal que Deus está desagradando de você. Porque a primeira coisa, muitas das vezes, pessoas que não têm discernimento, quando uma pessoa está passando por dificuldades, principalmente no meio pentecostal, essa pessoa vai dizer, é porque você está em pecado. Cuidado, irmão, nem sempre é assim. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. A palavra de Deus diz em Salmos, capítulo de número 34, verso 19, diz o seguinte, ó, muitas são as aflições do justo. É justo, né? Quem tem pecado não. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então o justo ele passa por aflições. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz, ó, Atos 14, 22, ó, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não é que nós temos que passar por tribulações assim de sofrer para ter que entrar no reino de Deus, não. É uma coisa que automaticamente, quando você recebe Cristo na sua vida, automaticamente as tribulações elas virão. Elas virão automaticamente. Por isso que ele diz que por muitas tribulações nos importam entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o verdadeiro, o genuíno crente, cristão, ele vai passar por muitas tribulações. Não é que você tem que fazer coisas, bater o chicote nas suas costas, andar de joelho, as pessoas humilhar você para você entrar no reino de Deus como se fosse uma obra salvífica da sua parte. Não, a obra salvífica ela pertence exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Quando você recebe Cristo na sua vida, automaticamente parece que boa parte do mundo se volta contra você. Por quê? Porque boa parte do mundo não está debaixo do senhorio de Cristo. E uma vez não estando debaixo do senhorio de Cristo, você em relação a algumas pessoas vão entrar em quê? Vão entrar em um jugo desigual. E isso vai trazer tribulações, adversidades para a sua vida. O próprio Paulo, ele passou por muitas tribulações. Olha o que a palavra de Deus diz, ó. Atos 20, 22 e 23, assim, ó. E agora eis que ligado pelo Espírito vou para Jerusalém, sabendo o que de lá me há de acontecer. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então ele está dizendo, ó, e agora eis que ligado, eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então, Paulo, o Espírito Santo falava com ele. Por quê? Porque Paulo pregava o evangelho verdadeiro, o evangelho que confronta.
Então, muitas das vezes ele fala, o Espírito Santo ele me fala que em tal cidade, o Espírito Santo ele me revela que lá eu vou passar por isso. Por quê? Porque uma vez que uma pessoa ela prega o evangelho que confronta o pecado, né, a iniquidade da humanidade, ele vai passar por muitas tribulações e sofrer até mesmo prisões. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem, muitas são as pessoas que não querem de fato aceitarem o evangelho de Cristo. Olha que a palavra de Deus também continua dizendo, ó. O próprio Jesus, irmãos, em Mateus 10, 24 ao 25, ele diz assim, ó, não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o Senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o seu servo ser como o Senhor. Aí ele diz assim, ó, se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos domésticos. Jesus ele está querendo dizer o seguinte, irmãos, que se o discípulo ele foi igual ao seu mestre, né? O discípulo não é mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Se o discípulo ele foi igual e seguiu os passos do mestre, e o servo foi igual ao seu senhor ali, ele está dizendo que basta apenas isso para ser perseguido. Ou seja, se o dono da casa, o senhor da casa, né? Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, ele está se referindo a ele porque chamaram Jesus de Beelzebu, falaram que ele estava com o demônio. Se chamaram Beelzebu o pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, se Jesus foi perseguido, quanto mais aos seus servos, seus seguidores. Olha o que diz aqui em João, ó. Jesus diz assim, ó, em João 15, a gente encerra, ó. João 15, 18, ó. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Jesus está dizendo, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo e dele vos escolhi, por isso que o mundo vos odeia. Aí ele diz assim, ó, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, que eu acabei de ler agora em Mateus 10, 24. Ó, ele diz, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Aí ele diz assim, ó, se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós outros. Se guardaram também a minha palavra, guardarão a vossa. Aí ele diz assim, ó, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Ou seja, você vai sofrer perseguições, perdas, muitas pessoas vão te abandonar na caminhada, talvez familiares, talvez amigos, né? Você vai sofrer muito. Talvez se você não tivesse aceitado a fé, crido em Jesus, né? Talvez você não sofreria essas percas, talvez você não estivesse passando por essas tribulações, por essas aflições, porque o próprio Jesus ele diz, ó, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros odiou a mim. Lembremos de tudo aquilo que Jesus passou. Jesus veio para a terra, zombavam de Jesus, os fariseus, né, zombavam de Jesus, escarneciam de Jesus. Jesus na cruz do Calvário foi a prova viva disso, né? Sofreu, foi chicoteado, foi cuspido, foi humilhado, né? Então ele disse, o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Aí ele diz assim, ó, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque vocês não são do mundo, e ele diz, por isso dele vos escolhi, antes dele vos escolhi, por isso é que o mundo vos odeia. Se você fosse do mundo, você não estaria passando isso aí que você está passando. Mas porque você não é do mundo, antes do mundo Jesus te escolheu, por isso que você está passando por tudo isso que você está passando. Por quê? Porque como eu acabei de citar lá em Mateus 10, 24, ou seja, basta o discípulo ser igual ao seu mestre, basta o servo ser igual ao seu senhor. Se chamaram Jesus de Beelzebu, quanto mais os domésticos ali. Então ele diz, ó, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Aí ele diz, se a mim me perseguiram, vos perseguirão a vós também, vocês também vão ser perseguidos. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Aí ele diz assim, ó, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. Ou seja, você está sendo perseguido, você está sendo massacrado, esculhambado, você está sendo zombado, meu querido jovem, na faculdade, no emprego, minha querida irmã. É por causa disso, por causa do nome de Jesus. Por quê? Porque essas pessoas não conhecem aquele que enviou Jesus, que é Deus. E nós encerramos com essa palavra aqui, ó, palavra-chave, ó.
Mateus 5,11, ó, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentirem, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Jesus está dizendo, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, espero que ela tenha te alcançado aonde quer que você esteja, não desanime, continue firme, continue buscando a Deus, apesar de tantas tribulações e aflições que você está passando e que você ainda vai passar na sua vida. Não desista, porque Deus ele é contigo. Em nome de Jesus, deixe essa palavra da parte do Senhor.